Olá, tudo bem? Meu nome é Ioná, sou estudante de Engenharia Agronômica no IF Sul de Minas, campus Inconfidentes, e estou aqui para apresentar o nosso trabalho realizado na disciplina de Fertilidade do Solo, orientado pelo professor Kleber Cury de Souza. E o nosso trabalho é intitulado como Estabelecimento do Protocolo Operacional Padrão para a Otimização da Extração e Determinação de Boro em Amostras de Solo. E aqui eu vou mostrar um pouco sobre o que eu vou falar. Então, vou falar um pouco sobre a contextualização e também sobre a importância do nosso tema. O boro é um micronutriente essencial ao metabolismo das plantas, ele participa da integridade da parede celular, da divisão e do alongamento celular, no transporte de açúcar e também no desenvolvimento reprodutivo da planta. Apesar dele ser um micronutriente essencial, ele tem uma faixa muito estreita entre a deficiência e a toxicidade. Por isso, a determinação correta dos seus valores é fundamental para um manejo adequado da fertilidade do solo e para evitar produtividades na produção de culturas, produção agrícola. Nos sistemas agrícolas tropicais, principalmente do Brasil, a disponibilidade do boro no solo é influenciada por alguns fatores. E eles são o pH, a textura, o teor da matéria orgânica e também a mineralogia. Isso torna a análise laboratorial um pouco mais complexa, um pouco mais desafiadora, principalmente devido às baixas concentrações do elemento e à sensibilidade do método utilizado. Agora eu vou falar um pouco sobre a problemática justificativa. Tradicionalmente, a determinação de boro no solo ela é feita pelo método de água quente proposto pelo Bever e Kruger. Embora esse método seja amplamente aceito, ele possui algumas limitações operacionais importantes. No laboratório de solos do IF Sul de Minas, campus Inconfidentes, ele atende a comunidade com produtores rurais e técnicos. E a gente observou que esse método ele leva 24 horas para ser concluído e que isso impacta diretamente na agilidade de entrega dos resultados e também na tomada de decisões no campo. E diante desse cenário, a gente decidiu buscar mais a fundo um método que levaria menos tempo que 24 horas no método tradicional. E aí a gente achou o método da Samectina H, que baseado em determinação espectrofotométrica surge como uma opção promissora, porque ele tem uma boa sensibilidade, tem uma boa reprodutibilidade e um menor tempo de análise, que ajuda a ser mais rápido e eficiente, sem perder a eficiência da análise, e que entrega um resultado muito mais rápido para o produtor. Vou falar um pouco sobre o objetivo do nosso trabalho. O objetivo geral do nosso trabalho foi otimizar o processo de extração e quantificação do boro no solo das amostras, visando a elaboração de um protocolo operacional padrão, ou POP, que aumente a eficiência das rotinas laboratoriais. E os objetivos específicos foi comparar o método Azametina H com o método da água quente, contar o tempo e a eficiência operacional, identificar e padronizar etapas críticas do método da Azametina H, testar adaptações instrumentais e também operacionais, e, por fim, propor um POP para a rotina de laboratório mais eficiente, que traga mais rapidez dos resultados, mas sem tirar a eficiência dele também. Vou dissertar agora sobre os fundamentos teóricos do nosso trabalho. A literatura aponta que o método por água quente ele é um padrão clássico de extração de boro no solo, porque ele solubiliza a fração mais relacionada à absorção da planta. Já o método do Azametina H baseia-se na formação de complexos coloridos entre o boro e o reagente, e ele é quantificado pelo espectrofotômetro, numa onda de 420 nanômetros. E aí, alguns estudos como o de John e outros colaboradores e o de Ferreira e outros autores
mostram que quando corretamente calibrado e validado, o método da Zomectina H tem bastante concordância, tem alta concordância com o método tradicional, além da sua agilidade e também da sua praticidade. Por isso, a validação analítica ela é uma etapa essencial para avaliar os parâmetros de linearidade, precisão, exatidão e robustez, especialmente em solos que são contrastantes. A metodologia, vou falar um pouco agora sobre o método da Zomectina H e também da água quente, que o nosso experimento ele foi conduzido com 3 tipos de solo. E os 3 tipos de solo tinham características contrastantes um com os outros. Um tinha o menor teor de boro e os outros tinham o maior teor de boro. A gente fez 5 repetições com cada solo, com um total de 15 amostras por método. Então, foi 15 amostras pelo método da água quente e 15 amostras pelo método da Zomectina H. Eu vou ter que estar lendo aqui o passo a passo, porque todos os passos foram importantes para a gente chegar no bom resultado que a gente teve, então eu não posso esquecer de nenhum passo a passo aqui. Então, foi conduzido a análise com 20 centímetros cúbicos de solo, que foi transferido para um Erlenmeyer de 100 ml, com adição de 40 ml de água destilada. Foi aquecido até levantar fervura por 5 minutos e após o resfriamento foi adicionado 3 gotas de HCl1N e foi deixado essas amostras descansarem por 16 horas. No dia seguinte, a gente tira uma alíquota de 1 ml da solução, né, que foi feito, e adiciona 5 ml de curcumina. Em seguida, as amostras são mantidas em banho-maria a 60 graus Celsius até a evaporação total do reagente. Esse procedimento também foi realizado com branco, para a calibração do espectrofotômetro. Após o resfriamento, por 5 minutos, adiciona 25 ml de álcool 92,8 graus. A leitura é realizada pelo espectrofotômetro. A gente seleciona a curva, o comprimento da curva com 420 nanômetros. A gente efetua a calibração com branco, né, para obter a observância de 0,000. E os resultados finais, eles são expressos em miligramas por decímetros cúbicos. E agora falando sobre no método da Zomectina H, a gente fez uma lista de soluções que a gente usou durante todos os processos da quantificação e da extração do boro. E as soluções que a gente fez foi a solução de cloreto de bário a 0,125%, a solução tampão, a solução de azamectina H a 0,9%, a solução estoque de bário, a solução intermediária de bário não, a solução de estoque de boro, a solução intermediária 1 de boro e a solução intermediária 2 de boro. E agora a gente vai para o preparo da curva padrão para a quantificação do boro. Para essa curva, a gente pegou alíquotas de 25, 50, 100, 150, 200 e 250 microlitros e que foi adicionado em um balão de 250 ml, que aí foi completado com a solução de bário, com a solução de bário, com cloreto de bário, e as concentrações finais que a gente obteve foi de 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1,1 microgramas por decímetro cúbico. Cada ml, em seguida a gente pegou 4 ml de cada padrão e foi distribuído em tubos de ensaio, os quais foi acrescentados 1 ml de solução tampão e 1 ml da azomectina H, da solução acima que a gente fez da azomectina H. As misturas elas foram homogeneizadas e mantidas no escuro por 30 minutos. Posteriormente, elas foram passadas no espectrofotômetro no comprimento de onda de 420 nanômetros. Para a extração do boro das amostras, a gente usou 10 centímetros cúbicos de terra e aí a gente foi acrescentando em frasquinhos de coleta de exame. Aqueles frasquinhos que a gente usa para coletar exame, sabe? A gente usou como material e ele foi
muito importante para a nossa extração. E aí a gente acrescentou, aí foi acrescentado em cada potinho 20 ml da solução de bário e 0,5 centímetros cúbicos de carvão ativado. Aí a gente fechou os frasquinhos e fez um furo na tampa para aliviar a pressão lá dentro. Aí os recipientes foram colocados no micro-ondas, no prato rotativo do micro-ondas, e foi aquecido por 4 minutos em 600 watts e 5 minutos na potência de 400 watts. E depois disso a gente deixou esfriar por 30 minutos e começamos a extrair filtrando pelo papel Wachmann número 42. Sobre a determinação espectrofotométrica do boro, os extratos obtidos e as soluções padrão foram preparadas para a leitura espectrofotométrica pela transferência de 4 ml de cada solução para o tubo de ensaio. Em seguida, adição de 1 ml da solução tampão e 1 ml da solução da Zomectina H 0,9%. As misturas foram agitadas e, após ser deixada 30 minutos no escuro, foram feitas as observâncias medidas no espectro com um comprimento de onda de 420 nanômetros. Os resultados e as discussões. Na etapa de calibração, a gente obteve uma boa curva com excelente ajuste linear, com o coeficiente de determinação de R ao quadrado igual a 0,9938, indicando uma boa sensibilidade do método. A análise estatística mostrou que tanto o tipo de solo, tanto o método utilizado influenciou significativamente o teor de boro determinado, além de haver essas interações desses fatores. Observamos também uma correlação positiva forte entre os métodos, com o coeficiente de correlação de aproximadamente 0,76, indicando que ambos acompanharam de forma semelhante as variações do boro entre os 3 solos que a gente testou. Apesar disso, os valores absolutos eles podem diferir um pouco, o que reforça a necessidade da calibração regional e os cuidados com possíveis interferências da matriz do solo, como a matéria orgânica e também o ferro. Bom, chegamos às considerações finais e os impactos. A gente concluiu que o método da Zomectina H apresenta um grande potencial como alternativa ao método da água quente, principalmente por reduzir significativamente o tempo de análise e aumenta a eficiência da rotina laboratorial. A proposta do Protocolo Operacional Padrão, POP, contribui para uma entrega mais rápida dos resultados, beneficiando tanto o laboratório quanto a comunidade externa, que seriam os produtores rurais e os técnicos, que dependem dessas análises para o manejo adequado da fertilidade do solo. Bom, a gente agradece a atenção e a gente fica disponível para qualquer eventuais dúvidas que podem surgir do nosso trabalho. É isso e até mais!